Hoje, a gente vai conversar sobre microfones, esse equipamento tão essencial para nós, criadores de conteúdo. Qual o posicionamento correto, qual o melhor tipo de microfone para a gente, como tirar o máximo de proveito, o máximo da qualidade desse equipamento. Sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, então esse vai ser o seu tutorial definitivo de microfones. Eu não vou entrar em muitos detalhes, então não vai ser algo assim muito longo, muito chato, nada disso. Então vai ser algo bem objetivo, bem direto. Então se você buscava um vídeo que falasse sobre microfones de uma maneira bem objetiva, então esse aqui é o seu vídeo. Assiste até o final, porque vai valer muito a pena. Eu tô um pouquinho resfriado e eu vou deixar isso aqui intencionalmente. Eu pensei assim, não, vou gravar esse vídeo só quando eu tiver melhor e tal, não. Eu vou deixar aqui porque isso também vai ser um tópico aqui, ó, da parte de removendo ruídos. Então, vai ser bastante relevante algumas coisas que eu vou falar para você aqui sobre ruídos e alguns assim que eu faço, infelizmente, porque eu tô resfriado, e alguns que a gente faz naturalmente, como engolir saliva ou com aquela estalada à boca, né? Todas essas coisinhas, então a gente vai ter uma conversa também sobre isso. E quando um redutor de ruídos, ele deve ser bem, digamos assim, abrangente, ao ponto de remover praticamente tudo, só focar na sua voz, ou quando ele deve ser menos abrangente, ou seja, ele capta praticamente quase tudo, ignorando alguns ruídos que realmente não deveriam estar na sua gravação, tá? Então a gente vai conversar sobre isso também, tá legal? Então vamos lá. Primeiramente aqui, ó, escolhendo o microfone. Nesse momento, eu tô usando aqui o microfone da Rode. Eu não vou fazer nenhum corte nesse vídeo, vou fazer direto, tá? Até para você ver algumas coisas. Então, assim, eu tô usando nesse momento o microfone da Rode, o XCM50, que é um microfone condensador USB. Ele tá conectado aqui na minha interface. Eu não sei se já falei, eu tô com a memória também. E com os filtros aqui no OBS, limitador, nessa ordem, tá? Limitador, supressor de ruídos e compressor. Todos eles nativos do OBS, tá legal? Então, como a gente vai escolher aqui o melhor microfone pra gente? A gente tem esses dois modelos, que é um condensador e a gente tem também um dinâmico. Esse aqui é o LM20. Ele não está conectado nesse momento. Eu estou falando aqui no XCM50. Na verdade, todo esse vídeo vai ser gravado com o XCM50. E aqui eu só para te mostrar a questão de posicionamento mesmo. Então, olha só, como escolher o melhor microfone? Primeiramente, escolha um que tenha corpo de metal. Dê prioridade para microfones com corpo de metal. Por quê? Dá uma ideia maior de... passa uma ideia maior de durabilidade, tá? De profissionalismo. E, sabe, durabilidade no sentido que vai... Eu já tive microfones da Rode que eram de metal e, pô, o microfone pode ter certeza que vai durar umas 2, 3, 4 gerações. Então, assim, é um microfone realmente muito bem construído. Você pode ver que os microfones da Shure são todos de metal. Então, eles são menos suscetíveis à interferência também. E fica mais fácil de você, se você quiser customizar depois também esse microfone. Microfones de plástico, eles, para mim, eles passam uma ideia de microfones de brinquedo, tá? Mas aí o que acontece? É claro que não são todos, mas aí o que acontece? As empresas, elas fazem microfones de plástico, corpo de plástico, para reduzir custos. Algumas acabam não reduzindo tanto o custo. Por exemplo, esse microfone da Rode aqui, você poderia falar, pô, ela tá falando de microfone que corpo de metal, então esse microfone que ele tá usando é corpo de metal. Nem é. Tá? Nem é. Ele tem parte de plástico e parte de metal. Não é um microfone, na minha opinião, tão bem construído, mas é um microfone da Rode. Mas, assim, entrega uma qualidade muito boa, tá? Mas em questão de, sei lá, de durabilidade, resistência, você vai ficar transportando o microfone para lá e para cá e tal, e pode acabar batendo com o microfone e tal. Então, assim, não é muito aconselhável. Então é por isso mesmo que você tem um microfone de metal, porque o microfone cai no chão, ele continua funcionando tranquilamente. Vocês têm um microfone da Rode, por exemplo, que você pode passar com um carro em cima, o SM58, se eu não estou enganado, você pode passar com um carro em cima e o troço continua funcionando. Entendeu? Então, assim, por isso essa questão do corpo de metal. Tá legal? Então eu escolheria corpo de metal. Não pode, manda ver aí no corpo de plástico mesmo, se for mais baratinho e tal. Tá? Esse aqui, por exemplo, ele tem o corpo todo de metal, o LM20, tá? Então, a não ser essa partezinha dessa haste aqui, que ele tem um LEDzinho,
Eu vou botar aqui daqui a pouco, você tem um LEDzinho aqui. Então essa parte aqui é de plástico, mas o corpo dele todo de metal, tá? Então passa uma ideia mais de robustez e mais seriedade mesmo para o microfone. Agora, qual que a gente vai escolher aqui? A gente tem dois tipos de microfones: condensador e dinâmico. Condensadores, esses microfones condensadores, agora nesse momento aqui eu tô só com o meu ventilador de teto ligado, tá? Ele isola bem os ruídos externos, mas é claro, não faz milagre também, tá? Mas ele isola bem porque ele tem uma proteção aqui, então eu tenho um vento vindo de cima, mas você não fica ouvindo. Por exemplo, eu tenho outros microfones condensadores aqui que não tem essa proteção tão boa. Então se eu ligar o ventilador de teto, você vai ficar com um ventinho em cima e vai ter esse ruído do vento em cima, tipo... Fica uma coisa mais ou menos desse tipo. Irritante mesmo e não dá para usar. Então tem que prestar um pouquinho de atenção nisso aí. O ideal é que você não use com ventilador. Tá? E se for usar, bota no ventilador fraquinho, mas também, sei lá, bota virado para os seus pés, não bota apontado para o microfone, tá legal? Isso eu vou falar também sobre questão de posicionamento. Mas olha só, quando a gente, qual que a gente vai escolher? O microfone condensador, ele capta mais detalhes, ele é um microfone bem mais sensível. Então, se você, por exemplo, não gosta muito da sua voz, ou se tem alguns problemas na sua voz, ele vai pegar isso e vai amplificar. Então, por exemplo, se você tem uma voz bonita e gosta da sua voz encorpada, então ele vai pegar a sua voz e vai amplificar. Agora, se tua voz tem algum defeito, tem isso, tem não sei o que e tal, então ele também vai pegar esse defeito e vai amplificar. Então acaba que esse tipo de microfone talvez não seja o ideal para você, se você acha que a sua voz não é aí a ideal para você falar, digamos assim, nos seus vídeos e tal. Aí você usa um microfone dinâmico, porque ele vai dar uma escondida a mais nesse tipo de problema aí na sua voz, tá? Aí o microfone dinâmico vai ser melhor nesse sentido. Ele é um microfone perfeito. É claro que dá para fazer com um dinâmico também, mas ele é o microfone perfeito para você, por exemplo, cantar ou fazer o ASMR, porque essa questão dos detalhes que ele capta. Então, se você vai fazer o ASMR, que são aqueles barulhinhos e tal, então, eu digo barulhinho, que eu sou meio leigo nessa parte mesmo, mas aqueles barulhinhos eu não gosto muito. Mas aí você tem que usar realmente um microfone condensador. Prefira um microfone condensador com vários padrões polares. Esse aqui é somente um cardioide, a gente vai falar sobre padrões polares também. Prefira um com vários padrões polares se você quer fazer o ASMR. Se você quer tocar música, não precisa ser com vários padrões polares, mas também ajuda, porque vai trazer um pouco mais de riqueza aí no seu... Se você vai tocar somente com voz e microfone, violão e voz e somente um microfone, tá? Dependendo da situação, vários padrões polares pode trazer um pouco mais de riqueza para a sua gravação. Não precisa de interface, nada disso. Interface eu vou falar em um outro vídeo, mas não precisa nem de interface e tal. Mas se quiser, tranquilo, também funciona do mesmo jeito. Tá legal para um microfone condensador. Um microfone dinâmico, você tem um áudio mais voltado. Sabe aquele rádio rádio, aquela voz tipo mais de radialista, de voz de rádio mesmo, quando você liga o rádio você tá ouvindo. Então, ele traz mais isso. Ele chama de broadcasting, né, que é um broadcasting mic. Então, é um microfone para broadcasting mesmo. Então, ele tem ele passa essa ideia de podcast ou de rádio. Então, se você busca esse tipo de qualidade, o seu microfone é um microfone dinâmico. Sem contar que o microfone dinâmico ele faz um trabalho melhor com isolamento de ruídos. Vou falar isolamento, rejeição de ruídos, principalmente para ruídos que vêm da parte de trás do microfone. Então, isso aí a gente já vai falar também sobre posicionamento. Ele é o melhor para você se você tem um ambiente um pouco mais ruidoso. Lembrando que se você tem um ambiente muito ruidoso, não tem jeito, tá? Realmente você vai ter que usar um filtro e tal. E se for muito ruidoso, nenhum filtro vai conseguir te ajudar. Porque aí você vai ter que aumentar o processamento do filtro e isso pode acabar afetando um pouco a sua voz. Então esse processamento pode acabar alterando um pouco a sua voz,
Tem que ser muito bem feito, mas eu não aconselho. O ideal é que você tenha um ambiente o mais silencioso possível. O mais silencioso possível, tá legal? Caso não possa, aí realmente usa um filtro e tal, mas o ideal é que trabalhe sempre com um máximo de silêncio possível. Independente se você tá com um microfone condensador ou um dinâmico, tá? Mas rejeição de ruídos, um microfone dinâmico vai fazer esse trabalho muito melhor. Quando a gente fala de padrão polar cardioide é aquele que ele capta a voz assim, ó, o que vem mais na frente do microfone. É como se você tivesse imagina uma concha aqui na frente, e aí ele capta tudo que vem nessa, assim, que entra nessa concha aqui. Então, se tá para cá, ele já não capta tanto, se tá por trás, ele já não capta tanto. É claro que um microfone condensador, eu posso continuar falando aqui do lado, você vai ouvir, mas cai bastante a questão da qualidade do áudio. Mas ele não tem essa, mesmo ele sendo cardioide, ele não tem tanto essa rejeição, tá? Existe também supercardioide, tá? Mas a proposta é a mesma, tá? Captar o melhor possível aqui da frente, tá legal? A gente vai falar aqui sobre posicionamento. Mas só para finalizar essa parte de escolher o microfone, você, dependendo do seu ambiente, dependendo também do design do microfone, porque não sei como você quer que ele apareça na sua câmera, e aí você vai escolher o microfone que fique mais bonito na câmera, ou se você quer um que não apareça na câmera, aí o mais recomendado é pegar um microfone shotgun, tá? Um microfone shotgun é o mais recomendado, aquele tipo, aquele fininho, ele parece mais que parece mais um bastão, assim, e tem os mini shotgun também, que aí você pode tirar eles do frame e ele vai continuar com uma qualidade boa, mas ele tem que estar sempre apontando assim para sua boca, tem que estar na direção da sua boca, imagina ele aqui na direção da minha boca, aí eu desço ele assim, ó, e aí ele fica fora do frame e continua, tá? Normalmente esses microfones são microfones condensadores, esses shotguns. Eles fazem um excelente trabalho. Normalmente as pessoas colocam ele embaixo assim, na direção da tua boca, ou eles colocam em cima também apontando para sua boca, tá? Em filmes eles usam muito esses tipos assim de microfones, tá? São microfones muito bons e você tem uns mini shotguns aí que vão fazer um bom trabalho. Ah, Helder, eu não quero comprar esse microfone. Tem como eu fazer isso, tirar do frame e usar um dinâmico? Também tem. Mas o que acontece é que a gente tem aí a questão da proximidade. Então vamos falar logo aqui de posicionamento, que eu já entrei na parte de posicionamento e vamos lá. Então olha só, posicionamento do microfone. Então só para finalizar, o microfone condensador capta muito mais detalhes na sua voz e consequentemente vai captar também muito mais ruídos, então você vai ter que usar um bom filtro e vai ter que usar muito processamento nesse filtro se você tem um ambiente um pouco ruidoso. O microfone dinâmico, ele tem essa sensação de podcast, ele passa essa sensação de podcast, é um microfone preferível aí da galera, tá? Normalmente os streamers usam um microfone dinâmico, até por questão de isolamento de ruído mesmo, tá? Então teclado, clique do mouse e tal. Então você vai precisar de processamento também nos filtros, tá? Mas você vai precisar de menos processamento no filtro para poder isolar esses ruídos, porque ele em si já tem uma alta rejeição de ruídos, tá? Então basicamente é isso. Posicionamento do microfone. Você vê que aqui o microfone, o ideal de qualquer microfone, na verdade, é você falar diretamente nele, tá? Existe uma distância que é uma distância ideal, você bota assim 4 dedos. 4 dedos é a distância ideal para você falar nesses microfones quando você falar diretamente nele. Seja um microfone condensador ou um microfone dinâmico. Agora eu estou falando diretamente na frente dele. Um microfone dinâmico, um microfone condensador, não vai perder tanto detalhe se eu virar um pouquinho assim e fizer o que a gente chama de off-axis, tá? Que é quando você coloca ele na diagonal. Ele não vai perder tanta qualidade. O dinâmico ele vai perder um pouquinho, mas isso você tem que testar o seu microfone juntamente com a sua voz. Isso é uma coisa muito, muito pessoal. Até porque alguns microfones são mais sensíveis do que outros. Então, o que você tem que ver aqui são alguns pontos específicos na sua voz, tá? Primeiramente, escolhe um microfone com um bom SPL, porque SPL significa o quanto que ele vai aguentar de porrada sonora. Ou seja, quando você fala,
sai esse ar, tá? Essa vibração que é a nossa voz, e aí ela bate no microfone. Então, se ele tem um SPL alto, ele não vai distorcer, ele vai aguentar. Ele aguenta, manda mais que eu aguento, manda mais que eu aguento. Agora, se ele não tem um SPL baixo, aí realmente ele vai distorcer quando você falar, tá legal? Então, o ideal é que você teste isso antes. O que a gente tem que ter em mente aqui é os P's e os B's, os explosivos, tá? E os fricativos também, que é os tá? E os papepipapu, tá? Que eles fazem uma... Eles têm uma... Eles jogam mais, assim, a quantidade de ar que é jogada para frente, ela é mais alta quando a gente produz esses sons. Uma ela é jogada como se fosse uma pancada, que são explosivos, pum, os P's, pum. E os fricativos, assim, que é... Eles são jogados, mas como jato de ar. Então, um ele é jogado como uma bomba de ar, pum, e outro ele é jogado como jato de ar. Então, o microfone, mesmo ele tendo um SPL alto, que o SPL significa que ele não vai distorcer, tá? Não significa que ele não vai captar essas explosões ou esse jato de ar e acabar jogando isso na sua gravação, que depois não tem como tirar, tá legal? Deixa eu só... Falei que ia deixar tudo, vou deixar então para você já captando tudo aí. Então, olha só. Aqui, o que você tem que prestar atenção são os P's e os B's. Então, se eu tô aqui, e os fricativos, como eu falei, papepipapu, tá estourando, você tá ouvindo esse jato de ar ou essa bomba de ar aí no seu microfone, o que você vai fazer? Vai fazer o que a gente chama de off-axis, que é você botar o microfone um pouquinho de lado, e aí o que sai da sua boca, ou seja, esse vento que sai da sua boca, ele vai para frente e não vai para diretamente no microfone, tá? Então, papepipapu, já não tá mais na gravação e tá de boa e não perdeu qualidade, tá? E aqui eu nem preciso me preocupar muito com 4 dedos. Eu posso falar, porque aqui eu tô com monitoramento, então escolha um microfone que tem um monitoramento fiel. Eu vou lembrando das coisas e vou falando, tá? Um monitoramento fiel. Por quê? Porque é bem difícil de encontrar, tá? Porque assim, aquilo que você ouve é aquilo que a galera tá ouvindo. É bem difícil encontrar um microfone que faça isso. Esse aqui, o XM50 faz, é um dos poucos. E aí, o que acontece? Se não tiver isso, você tem que se gravar um pouquinho, faz um teste e dá um play e se ouve, tá? Então, não tem jeito mesmo. Agora, vai testando, papepipapu, ó, tô aqui com o monitoramento, tô vendo que já não tá mais estourando aqui no meu microfone esses P's, B's e também os F's e V's, vamos dizer assim, tá? Então, não tenho mais problema, eu poderia falar nesse microfone diretamente nessa posição, sem ter problemas com essa parte, tá? Agora, como eu falei, varia muito de microfone para microfone. Se você tá com um microfone dinâmico, o ideal seria essa posição aqui, ó. Você vê aqui, ó. Já tá aqui na posição certa. Os 4 dedos e aqui vou virado para minha boca, tá? Isso aqui é melhor ainda, essa posição aqui eu acho que ela é fenomenal. Por quê? Porque, olha só. Olha para onde está apontada a minha boca. Para cá. Reto. Então, eu não preciso ficar baixando a cabeça e ficar falando no microfone assim, tá? Talvez você perca um pouquinho de qualidade aí, porque eu tô focando nesse microfone, mas o áudio tá nesse aqui. Vou botar ele um pouquinho mais perto aqui. Não precisa ficar virando a cabeça, porque lembra que eu falei, você vai estar jogando o ar diretamente no microfone. E se dependendo do teu microfone, ele pode não ter boa rejeição dos P's e dos B's. Então, é só colocar ele nessa direção aqui, e ele está novamente off-axis, ou seja, ele está na diagonal, o meu ar está sendo jogado mais para frente, mas ele continua apontado aqui para minha boca, e então ele está com foco aqui nessa área. Lembra que deixa eu ajeitar aqui, ó, só para você ver. Ó, aqui. Então ele está com foco aqui nessa área. Então ele ainda está focado na minha voz, mas ele não vai estar tão assim, não vai ser afetado pelos P's e pelos B's. Então isso aí, e também pelos F's e os V's. Então esse aqui seria o posicionamento ideal. Você pode colocar ele mais para cima e colocar ele mais na direção da sua boca,
assim, direção mesmo da sua boca, até pode. Mas aí vai depender do design que você quer quando aparecer na câmera e vai depender também se o seu microfone tem essa boa rejeição dos P's e dos B's, tá? O que acontece é que se você fizer assim, como eu tô te falando, e deixar os 4 dedos, ó, já tá na posição certinha, até os sibilantes, ou seja, esses sons assim, ele vai ter uma maior rejeição também, tá? Deixa eu apertar aqui. Ele vai ter uma maior rejeição também. Então isso vai acabar te ajudando tanto com os P's, os B's, os F's, os V's e os S's também. Tá legal? Então a gente chama aí dos sibilantes. Então ele vai te ajudar também com isso. Lembrando que os microfones condensadores, eles são fenomenais em captar isso. Então o ideal é você usar um filtro que a gente chama de de-esser, que ele tira esse tá? Esse apitozinho do S. Diminui, não tira, diminui um pouquinho, tá? Vou mostrar isso pra você daqui a pouco. Deixa eu dar uma tossida rápida aqui. Beleza, olha só. Então eu falei bastante aqui de posicionamento do microfone. Na verdade, eu fui falando e acabei... Eu vou falando que eu vou lembrando, e é tanta informação que eu acabo passando aqui dos outros tópicos. Mas acabei também passando por cima dos ajustes gerais. Então, quando eu falo ajustes gerais e o lugar certo, o que eu quero dizer? Esses 2 pontos aqui eu vou abordar os 2 juntos, tá? Ajustes gerais e lugar certo. Então, os ajustes gerais, você tem que levar em consideração, como eu falei, o design do microfone, e se você quer que ele apareça no seu frame ou não, tá? Para você poder fazer os ajustes que precisam ser feitos. E a gente vai falar mais sobre isso também com a parte de filtros. Mas depois que você posicioná-lo, por isso é bom um braço articulado, tá? Eu não aconselho você colocar ele em cima da mesa. Porque colocar em cima da mesa ele vai pegar mais vibração na mesa e você vai precisar aumentar o ganho. E aí ele vai ficar bem mais sensível e aí ele vai captar mais ruídos. E aí depois você vai ter mais trabalho para tirar em pós-produção. Sem contar também que se você compra umas espumas acústicas, se puder, e bota também um pouquinho em volta, porque vai diminuir reverberação. Reverberação é chato de você tirar depois, eu acho que nem consegue tirar dependendo da situação. Existem alguns filtros que prometem tirar a reverberação, ou seja, o que é reverberação? Quando o que eu estou falando aqui, a minha voz ela vai lá na parede, ou então em algum objeto sólido, ela bate e volta no microfone, tá? Então, é como se fosse um eco lá no fundo. Então, assim, isso é bem chato de tirar, bem chato. E eu costumo dizer que eu acho que é quase impossível de tirar sem perder qualidade, tá? Então, assim, eu particularmente não consigo tirar. Eu sei que existem alguns filtros, mas, assim, dependendo da reverberação... E os filtros de anti-reverberação também, assim... Então o melhor é evitar. O melhor é comprar umas espumas acústicas que não são tão caras. Você consegue comprar um jogo de 10 ou 20 e só coloca um pouquinho em volta assim. E aí você já vai diminuir bastante, já vai ter um resultado muito bom. Principalmente em microfones condensadores. Microfones dinâmicos, eles já não são tão sensíveis com relação à reverberação. Então você já consegue fazer algo bem melhor. Por exemplo, coloca ele uns 4 dedos de distância. E coloca ele uns 4 dedos de distância e manda ver, tá? Nessa posição que eu tô mostrando aqui pra você, tá legal? Então, olha só. Vamos falar aqui do lugar certo do microfone. Eu já ia falar... Tô falando, tanta coisa, tanta informação e eu quero deixar tudo sucinto assim pra você. Mas olha só. Reverberação, já falei. O lugar certo do microfone. Assim, tudo vai depender de que tipo de conteúdo você está criando e quem é o público que vai consumir esse tipo de conteúdo. Porque dependendo do tipo de conteúdo, você pode gravar diretamente no teu celular com reverberação que seja e não vai ter problemas, o pessoal vai consumir o seu conteúdo de qualquer forma. Agora, se você quer uma qualidade de gravação mais profissional, então, por exemplo, se eu quisesse uma qualidade de gravação aqui mais profissional, o que eu faria? Eu usaria, por exemplo, eu estou resfriado. Então, eu usaria um outro filtro aqui para poder eliminar alguns
ruídos indesejados. Por exemplo, esse filtro, o Crisp, por exemplo, ele eliminaria até um coçar de garganta e eliminaria também a parte de ventilador. Mas eu desligaria o meu ventilador de teto e minimizaria o máximo aqui de ruídos, até para eu poder ter o máximo de qualidade na minha gravação, principalmente se for voice-over, tá? Você que tem um canal dark e tal e quer ter uma qualidade, eu acho um canal dark que você não aparece e tem somente a sua voz, tem que ter uma atenção muito especial para a qualidade de áudio, porque você já não está aparecendo. Então o foco principal ali é a sua voz. Então a qualidade desses tipos de vídeos, por exemplo, tem que ser, na minha opinião, superiores. Mas foi o que eu te falei, tudo depende. O conteúdo é o principal. Se o seu conteúdo for bom e tiver um áudio decente, a pessoa vai consumir tranquilamente, tá? Mas um áudio bom é um áudio bom. Muita gente esconde alguns problemas no áudio colocando uma música de fundo. Então, às vezes um ruídozinho aqui, um outro ruídozinho ali, remover talvez um clique de mouse e tal. Então o pessoal coloca uma musiquinha de fundo e aí já abafa ali vários ruídos, mas ruídos brandos, tá? Assim, bem simplesinhos, bem baixos. E você não precisa dar tanto processamento no redutor de ruídos, tá? Então isso também é uma outra técnica que o pessoal utiliza. Então aqui, por exemplo, quando a gente fala de lugar certo, eu aqui coloquei espumas acústicas para evitar uma reverberação. Esse quarto aqui, que é o meu escritório, ele é muito pequeno, então as paredes são assim muito próximas aqui, então dava uma reverberação do caramba. E aí depois que você escolher o lugar certo, você coloca essas espumas acústicas, ou então você dependendo de onde você vai gravar, por isso que é bom você colocar aqui nos comentários as suas perguntas, porque aí eu vou de uma forma assim bem mais objetiva. Mas se você tiver alguma outra forma de minimizar essas reverberações, tem gente que grava, por exemplo, voice-over dentro de um armário, até por causa das roupas e tal, então o som ele não quica. Então isso é bem legal também, já que você não precisa aparecer, você pode gravar aí dentro do armário. Agora, se tá com parede, isso, aquilo, você quer diminuir reverberação, a única solução é você usar um microfone dinâmico, diminuir o ganho desse microfone dinâmico. Esse é um outro ponto interessante também, quando eu falei aqui de ajustes gerais, você trabalhar com um ganho baixo e dar um ganho maior depois em pós-produção. Diferentemente de você querer dar bastante ganho na parte de gravação, e aí depois você não vai conseguir retirar ruídos indesejados. Então olha só, como a gente grava. Você não precisa de muito ganho. Isso é uma ideia antiga, que antigamente, porque os equipamentos eram mais analógicos e tal, e aí você tinha que aumentar bastante o microfone para que sua voz ficasse... Mas isso é uma coisa mais antiga. Agora, com os equipamentos, uma qualidade digital e tal, então os microfones eles têm pouco ruído. Até quando você liga a interface também, a interface ela tem pouco ruído. Então, o que você tem que fazer diminui o ganho. Não trabalha com ganho alto. Não trabalha com ganho alto, porque depois para retirar vai ser complicado. Então se estourar, se clipar e tal, vai ser complicado. Trabalha com ganho baixo e aí depois você aumenta em pós-produção. Dá mais ganho lá em pós-produção no seu editor de vídeo, ou até joga lá pro Audacity e dá um ganho maior lá também. E se quiser colocar alguns outros filtros, alguns efeitos, você coloca também. Tá legal? Mas o ideal é que você trabalhe com um ganho baixo ao invés de um ganho alto. E com um ganho baixo, você consegue minimizar bastante essa reverberação. Aí vai depender somente do seu tom de voz. O seu tom de voz é importante também para que não haja essa questão da reverberação. Para você evitar essa reverberação, diminui um pouco o ganho, fala um pouquinho mais próximo do microfone. Pode ser até uns 3 dedos, então você pode chegar um pouquinho mais próximo, tá? Pode diminuir, mas não fala diretamente nele, continua com off-axis, tá? Em 45 graus, assim, ó, falando para frente, para sua voz não ir direto aqui no microfone. E diminui o ganho, fala mais próximo aqui dele e fala com tonalidade natural, tá? Tonalidade natural. Se de repente você quer gritar ou fazer alguma coisa e tal, o seu ganho baixo, foi o que eu falei, não vai estourar. Coloca também um limitador lá no seu OBS
para ele evitar também de ficar distorcendo, estourando, alguma coisa desse tipo, tá? O ideal também é que se você for gritar ou fazer alguma coisa, você tira a cara do microfone um pouco, se der tempo, né? Dependendo da situação, se der tempo. Tá legal? Mas com isso você vai ter um resultado muito melhor para trabalhar depois. Porque caso contrário, por exemplo, os gravadores da Zoom, os gravadores profissionais da Zoom, eles gravam a sua voz e eles gravam um backup também da sua voz, ou seja, eles fazem uma segunda gravação com menos ganho. Então, por quê? Porque aí depois essa gravação com menos ganho, você consegue trabalhar. Então, se você estourou, se clipou, fez alguma coisa naquela gravação, você tem já um backup com um ganho mais baixo, que aí realmente ali você consegue dar um ganho maior e você ainda vai ter qualidade na sua gravação. Agora, a gravação com o áudio com um ganho mais alto de microfone e depois que clipou, depois que estourou, cara, não tem mais como tirar. Não adianta. Não adianta falar que você tira, isso é mentira. Ninguém tira, filtro tira, nada disso, tá? Um áudio que clipou não tem mais, é um áudio estragado, aquilo aí já era, não tem mais como você consertar. Beleza? Então, olha só. Vamos falar do próximo ponto aqui, removendo ruídos. Eu falei que ia deixar algumas questões aqui, porque eu acho que alguns ruídos, eles têm que estar presentes na sua gravação, dependendo do tipo de conteúdo que você grava, tá? Então, olha só. Quando que você vai usar um filtro tipo Crisp, que o Crisp, ele vai eliminar praticamente tudo. Então, se eu estiver batendo aqui, ó, você tá ouvindo. Mas se eu tiver com o Crisp, ele vai eliminar isso. Se eu tiver com o Crisp, por exemplo, que é um dos melhores redutores de ruído do mercado, mas ele tem 90 minutos grátis, tá? Mas ele é pago. Então, se eu quiser, por exemplo, se eu fizer um barulhinho de boca, esse barulhinho chatinho aqui, o Crisp vai reduzir. Na verdade, ele vai eliminar direto, tá? Cachorro latindo, o Crisp, se não tiver um cachorro latindo do seu lado, se o cachorro estiver latindo do seu lado, não tem como. O cachorro latindo no teu vizinho e tal, o Crisp vai conseguir eliminar. Então ele vai dar um foco muito assim grande na sua voz. Mas foi o que eu te falei, o ideal é que você não tenha tanto ruído, porque senão pode acabar afetando a sua voz. Mas com o Crisp, ele vai realmente dar um foco muito grande na sua voz. Agora, quando usar o Crisp ou qualquer outro redutor de ruído com processamento alto e quando usar um com processamento mais baixo, que é esse que eu estou usando agora aqui, porque realmente você vai ouvir se eu fungar, você vai ouvir se eu estalar o dedo, tá? Você vai ouvir se eu engolir uma saliva, dependendo da situação. Então, quando usar um e quando usar o outro? Quando você está fazendo gravação voice-over, então, onde a sua voz é o principal, provavelmente você não vai aparecer e você não pode ter interrupções. A qualidade do áudio é o primordial. Então, aí você vai usar um filtro com processamento alto, porque provavelmente você não vai querer que nada atrapalhe aquilo lá, né? Então, se tiver cachorro latindo e tal, então, por exemplo, se eu tô gravando um voice-over, onde eu não apareço, vamos imaginar aqui que eu tô gravando e eu não apareço. Eu falaria assim, ó, nesse microfone. Eu estaria com o Crisp e eu falaria mais ou menos nessa distância aqui, tá? E falaria dessa forma, tá legal? Por quê? Porque eu sei que esse microfone tem um bom isolamento de ruído, isso, aquilo e tal. O que eu faria para ter uma qualidade boa e manter aqui falando diretamente no microfone? Eu usaria um pop filter aqui de pano, tá? Aquele redondão mesmo, já que eu não vou estar aparecendo, usaria ele aqui e falaria tranquilamente nele aqui, tá? Se fosse voice-over. Então, igual quando você vê em estúdios, cantores, você tem um pop filter e tal, e normalmente eles usam um microfone condensador, então eu faria a mesma coisa, tá? Agora, isso se eu estivesse fazendo uma gravação focada somente na minha voz, voice-over e tal. Agora, se o meu tipo de conteúdo é um conteúdo mais de entretenimento, mais onde o foco não é a minha voz e sou eu como um todo, aí realmente algumas questões elas têm que aparecer no vídeo. Então, se eu for falar, eu sei que eu tô brincando, eu sei que eu quero que eu clique no meu mouse, olha essa porcaria, troço alto pra caramba, eu clico no mouse, você tem que ouvir. Entendeu?
Ah, pô, eu fico falando, dizendo não sei o quê, pô, aí o cara foi, deu um tapa na cara do outro, pum, aí você faz o barulho do tapa, a pessoa tem que ouvir, entendeu? Então, o Crisp já não seria o ideal para isso, porque ele isolaria esses ruídos indesejáveis. Mas aí já não são indesejáveis porque fazem parte do seu conteúdo. Então você tem que saber que tipo de conteúdo você vai criar, que tipo de conteúdo você está criando, e aí você vai decidir o tipo de filtro que você vai usar. O tipo de microfone também, tá legal? O tipo de microfone que você está usando, você vai fazer esses testes. O ideal é que você grave, se ouça, e aí você vai falar, opa, tá precisando de uma equalização. Opa, tá precisando de um redutor de ruído. Opa, tá precisando de um compressor, entendeu? O ideal é que você faça isso, porque dependendo da situação, talvez você nem precise de nada disso. Entendeu? Então tem vários criadores de conteúdos aí que não usam redutor de ruídos, não usam supressor, não usa nada. No redutor de ruído, supressor mesmo, porcaria. Não usa nada. Entendeu? Não usa compressor, não usa limitador, não usa nada. Aí você vê que tá passando um carro de som, aí você ouve o carro de som na gravação dos caras, ou então até eles brincam, porque foi o que eu falei. Depende do tipo de conteúdo. Agora, se eu tô gravando algo aqui, onde a minha voz é o principal e tá passando carro de som, pô, eu não posso interromper essa gravação, eu só tenho, na verdade, só tenho duas opções. Eu uso um filtro com um processamento alto, crisp, ou então eu espero o carro de som passar e começo a gravar tudo de novo. Entendeu? Já tive várias gravações aqui. Por exemplo, agora tem um carro de som. Não sei se você tá ouvindo, mas agora tem um carro de som. Ó. Tá ouvindo? Então, assim, pra mim aqui, pra esse tipo de conteúdo que eu tô criando, tanto faz. Não, eu sei que ele vai passar, ele não vai ficar parado do lado da minha casa aqui. Então eu continuo falando e minha voz ela vai sobrepor o carro de som. Mas isso traz uma certa realidade para o tipo de conteúdo que você cria. Então, para o conteúdo que você aparece, o ideal é que não tenha um isolamento de ruído tão alto. Agora, quando você tem ruído, por exemplo, de, sei lá, cachorro latindo e tal, se o cachorro tá sempre latindo, aí é complicado. Mas só se ele dá uma latida e para, beleza, o cachorro do vizinho, não o seu. Se for o seu, já era, né? Mas e se latiu e parou, beleza, você continua, você não precisa nem começar a gravar tudo de novo, não precisa jogar aquela gravação fora. Agora, deixa eu ver quanto tempo aqui. Caramba, esse vídeo já ficou longo, hein? Mas tem muita informação relevante aqui pra você. Então, só pra finalizar, tudo vai depender do equipamento que você tá usando, como você vai usar esse equipamento e, é claro, o tipo de conteúdo que você vai criar. Na verdade, tem que ser decidido baseado nessa questão aqui. Tipo de conteúdo que você vai criar, tá? Tipo de voz que você tem. E aí você vai... Tipo do ambiente que você tem. E aí você vai decidir que tipo de microfone você vai comprar. Se vai ser um condensador ou um dinâmico. E aí também você decidindo se vai ser um condensador ou um dinâmico, você vai decidir pelo design, se você quer que ele apareça na sua câmera, no seu frame ou não. Tá legal? Mas basicamente é isso. Eu não testei aqui o Crisp, mas eu já fiz um vídeo mostrando o Crisp, a qualidade do Crisp. Então assiste lá, esse vídeo é muito legal também. É basicamente isso sobre o microfone. Então eu resumi bastante aqui. Então tem gente que te cobra assim horrores num curso para poder te ensinar tudo que eu te mostrei aqui hoje. Então tudo que eu te mostrei hoje aqui foi praticamente um mini curso para você poder escolher aí o melhor microfone para você. Tá legal? Espero ter te ajudado. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou te ajudar. Eu sempre respondo praticamente aí todos os comentários, mas eu praticamente te passei aqui todas as informações que você precisa para escolher o melhor microfone para você. Ah, é claro, deixa um like aí, que eu acho que valeu a pena, já estou bastante tempo aqui gravando esse vídeo, eu acho que eu mereço pelo menos um like, e se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Olha só, tem essas duas recomendações aqui de vídeos para você, tem esses dois vídeos aqui, assiste lá, porque eu acho também que vale muito a pena. É isso, a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço. Foi.